Nós não estamos livres de atravessar alguns momentos onde nós estaremos sozinhos, na solidão. Envia tua luz, tua verdade, para que me guiem. Elas me trarão a teu santo monte. A Bíblia diz claramente que nós somos seres tricotômicos. Nós somos espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos dentro de um corpo. Nosso tema de hoje: você precisa animar a tua alma, pois a tua alma, ela é o elemento que anima o nosso corpo. Se a nossa alma estiver abatida, se a nossa alma estiver deprimida e angustiada, o nosso corpo físico sofrerá os efeitos do abatimento da nossa alma. Vale lembrar também que a nossa alma, ela está ligada à nossa dimensão interior. Então todos os meus sentimentos, todos os meus pensamentos, todas as minhas emoções, as minhas vontades e o desejo de obter novas experiências, de alcançar novas experiências, todas estas coisas estarão ligadas à minha dimensão interior. O texto que eu vou ler das Escrituras hoje vai mostrar para mim e para você que, independente das situações que nós enfrentarmos, independente do momento ruim que nós atravessarmos, nós seremos e nós deveremos ser os nossos maiores motivadores, os nossos maiores incentivadores. Independente do quanto de pessoas que estão ao nosso lado, que nos amam, que nos querem bem, que torcem por nós, que oram por nós, nós não estamos livres de atravessar alguns momentos onde nós estaremos sozinhos, na solidão. Vou falar aqui um pouco sobre a vida do rei Davi. E se nós observarmos a infância, a adolescência e a juventude do rei Davi, fica claro que ele viveu praticamente solitário, lá no deserto, apacentando as ovelhas de seu pai, Jessé. Se nós observarmos, desde o momento em que Davi foi ungido para ser rei de Israel, até o momento em que ele subiu ao trono de Israel para reinar sobre toda Israel, Judá e também Jerusalém, a Bíblia diz que ele viveu solitário, viveu sozinho, por cerca de 10 anos aproximadamente. Anos estes que ele enfrentou perseguição, enfrentou solidão, enfrentou momentos de angústia, de desespero. Imagine só você saber que você está dentro de uma caverna e lá do lado de fora, um exército de aproximadamente 3.000 homens está lá procurando a sua vida, querendo ceifar a sua própria vida. Imagine só a condição emocional do rei Davi. Mas o rei Davi vai mostrar para mim e para você que ele era um incentivador, que ele era o motivador pessoal da vida dele. Ele incentivava a sua alma, ele motivava a sua alma. Por isso o rei Davi é considerado nas Escrituras um dos maiores homens relatados dentro dela. Salmo 43, versículo 3 a seguir. Este salmo é composto pelos filhos de Coré, mas relatam aí um texto precioso sobre a vida do rei Davi. Salmo 43, versículo 3 diz: envia tua luz, tua verdade, para que me guiem. Elas me trarão a teu santo monte, a tua habitação. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria. Eu o louvarei ao som de harpa, ó Deus, meu Deus. Por que estás deprimida, minha alma? E por que anseias dentro de mim? Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Ele é minha salvação e também o meu Deus. Observaram aqui o rei Davi, que foi citado pelos filhos de Coré neste salmo, ele conversando com a sua própria alma, ele incentivando a sua própria alma, ele motivando ela. A Bíblia diz claramente que nós somos seres tricotômicos. Nós somos espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos dentro de um corpo. É no corpo que eu sofro as intempéries, é no corpo que eu sofro os momentos difíceis dessa vida. Mas eu vou utilizar o meu corpo, eu vou utilizar a minha boca para motivar a minha alma, para incentivar a minha alma, ajudar ela a não desanimar, ajudar ela a não desfalecer, ajudar ela a não ficar deprimida. Olha o conselho do rei Davi para a sua própria alma. Ele está na solidão, ele está em perseguição, ele está passando os piores momentos da sua vida. E aí o rei Davi não tem ninguém para motivar ele. Ele não tem um mentor, ele não tem um pastor, ele não tem um sacerdote, ele não tem um amigo chegado. Ele está longe de Jonas, a pessoa
que ele mais amava, a pessoa que tinha a maior amizade com ele, ele está sozinho. E se ele está sozinho, ele descobre que ele pode se motivar, ele pode se automotivar, ele pode se autoavivar. E então ele vai dizer para a sua alma: alma, por que você está abatida? Alma, por que você está perturbada? Alma, por que você está angustiada? O momento é difícil, a situação é ruim. Vamos esperar em Deus, vamos perseverar em Deus, vamos nos manter animados, vamos nos manter motivados. Nós ainda iremos glorificar a Deus, nós ainda iremos engrandecer ao Senhor. Te animo, minha alma, te avivo, minha alma. Irmãos, não tem como alguém passar pelo que o rei Davi passou, principalmente solitário como esteve, principalmente perseguido como esteve, e sair vivo, gente, para contar a história. Se esse homem entrou, atravessou e saiu para reinar sobre todo Israel, ele descobriu que ele era o seu motivador, ele descobriu que ele era o seu maior incentivador. Hoje eu e você estamos numa posição muito melhor que a Davi, porque a Bíblia diz que hoje, no nosso tempo, depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, depois da descida do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro de nós, nosso companheiro, nosso consolador, nosso advogado, nosso ajudador, aquele que todos os dias diz para mim e para você: não temas, seja forte, seja corajoso, vá em frente, não pare, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, siga em frente, vá de encontro aos teus objetivos, vá avante. São as palavras que o Espírito Santo constantemente compartilham conosco todos os dias. Outro detalhe que vale salientar, antes de nós acabarmos aqui a nossa reflexão bíblica do dia, a Bíblia diz lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 14, que o rei Davi tinha em seu exército homens pequenos e homens grandes, não na estatura, mas no que eles faziam. A Bíblia diz que do exército de Davi, o exército que Davi levantou quando ele estava deprimido, quando ele estava abatido, quando ele estava angustiado, quando ele estava solitário, quando ele estava passando dos piores momentos da vida dele, Davi não se abateu, Davi não caiu, Davi não se autoflagelou, mas ele se levantou e foi instrumento de Deus para levantar outros homens. A Bíblia diz que no exército que Davi tinha, que ele levantou no seu tempo de solidão, de angústia e aflição, os homens menores valiam por 100 e os homens maiores valiam por 1000. Observe só, Davi não só tinha capacidade de enxergar o potencial dele, de motivar e se manter na presença do Senhor motivado, feliz e pronto para combater, como ele também motivava os outros. A Bíblia diz que estes homens menores que valiam por 100 e os maiores que valiam por 1000 foram homens que se encontravam angustiados, em aperto, em aflição, em agonia, em desespero e altamente deprimidos. O rei Davi, quando fugiu para uma das cavernas, encontrou lá esses homens. O que Davi fez? Ele não lamentou, ele não concordou com eles, mas ele disse: independente da situação que estamos, o nosso Deus tem um projeto com a minha vida. Se Deus levantar a minha vida, eu vou levantar a vida de vocês. Como eu sei que Deus vai levantar a minha vida, eu preciso já levantar a vida de vocês. A Bíblia diz que eram homens vagabundos, eram homens endividados, eram homens depressivos, eram homens desprezados, rejeitados pela sociedade. Enfim, a escória da humanidade estava ali fugida dentro daquela caverna. Mas o rei Davi, o homem que motivava a sua própria alma, motivava também aqueles que estavam ao redor deles. Meus irmãos, Deus não chamou eu e você para o fracasso. Deus nos chamou para o sucesso. Mas até que nós venhamos obter o sucesso, nós vamos enfrentar processos que vão nos levar à solidão, vão nos levar à angústia, vão nos levar ao desespero, vão nos levar à angústia, à aflição e a um momento de completa depressão. E é nessa hora que nós não podemos dizer: estou sozinho, estou abandonado, Deus virou as costas para mim, não há ninguém que me motive. Você é o seu maior incentivador, você é o seu maior motivador. Motive a tua alma, incentive a tua alma, desperte a tua alma e viva a vida vitoriosa que Deus tem para você. Enxerga o teu potencial, reconheça o teu potencial. Assim você vai se motivar e vai motivar as pessoas que estão do seu lado, porque Deus chamou você para ser abençoado e também para ser um grande abençoador. Quando Deus te levantar, Ele também vai levantar centenas e milhares de pessoas para atuar junto contigo na face da terra. Deus te abençoe, um grande abraço, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.